Então nós agora queremos apresentar o quarto elemento que é, podemos dizer assim, característico e que faz parte do cuidado que nós temos na nossa identidade pedagógica, que é o elemento da música. Eu já tinha dito, né, que a música era uma das 4 artes liberais do quadrívio, né, uma das 7 artes liberais, daquelas 4 do quadrívio, e que ela tinha uma importância muito grande, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender qual é o lugar da música dentro destas artes liberais para a gente entender o porquê que ela entra aí, né? Então, o mundo que a gente conhece, eu não só o entendo, raciocino sobre ele, eu falo dele, mas esse mundo que a gente conhece, ele também tem proporções, ele tem extensões, ele tem medidas, ele tem dimensões, né? Então, tudo no mundo a gente também pode ver a partir deste prisma, né? Então, ao mesmo tempo que existem coisas no mundo, a gente também se pergunta quantas elas são. Então, a gente começa a contar essas coisas, a gente começa a somá-las, a multiplicá-las, a dividi-las, né? E depois, por causa disso, a gente chega ao conhecimento dos números, né? E por isso se desenvolve a aritmética, né? Na verdade, os números são conceitos universais que a gente vai aprendendo justamente deste ato muito simples. Eu tenho esse, depois eu chamo isso aqui de 1, isso de 2, crio um conceito universal e depois eu começo a aplicar isso nas coisas concretas na minha vida. Depois estabeleço medidas, estabeleço padrões e assim por diante, né? Mas o que aconteceu, né? Aqueles homens antigos, eles eram extremamente observadores da realidade. Na verdade, os filósofos dizem que a filosofia deveria nascer deste espanto diante da realidade. Eles começaram a ver que esses elementos de proporção, de medida, eles criavam uma espécie de movimento também no mundo, né? Então, por exemplo, ele esticou uma corda e estabeleceu uma certa medida nessa corda. Dividiu esta corda ao meio, ou seja, fez 2 partes e notou que o som produzido tinha características muito particulares. Depois dividiu na metade de novo, né? Depois ele foi vendo que também esta medida das coisas criava uma espécie de ritmo. Por exemplo, se você vê um monumento, né? Então, a repetição rítmica de um quadrado, por exemplo, naquela construção, né? Aquela medida que estabelece uma espécie de padrão rítmico daquela construção. Então, eles começaram a ver que, na verdade, os números não eram grandezas estáticas, mas eles tinham uma espécie de movimento, né? E o que era para os clássicos a música? A música era justamente os números em movimento, né? Assim como a astrologia eram as formas geométricas em movimento, né? Por isso que o trívio e o quadrívio, o quadrívio com as 4 artes que eram próprias dele, davam essa possibilidade de leitura do real, né? Então eu não tenho só o número das coisas, mas eu tenho o ritmo e a harmonia que esses números constroem, né? E a partir disso eles desenvolveram uma ciência da música. Inicialmente, a música ainda não tinha este elemento lúdico, este elemento, vamos dizer assim, poético que tem para nós de diversão, né? Ela era uma verdadeira própria ciência. Se eu podia fazer uma música que era um movimento dos números, depois eu podia pegar a música para estudar os números. Então eles faziam também o processo inverso, né? E não só isso de o processo inverso. Fazendo esse processo inverso, o que o homem estava fazendo? Ele estava adquirindo justamente a capacidade de abstração destes números a partir da própria realidade. E aqui há um ponto-chave da cultura clássica que eu deixei para falar daqui. A nossa capacidade intelectual, ela se caracteriza justamente por esse processo de abstração, de conceitualização e de conhecimento dos universais. Então, os meus olhos veem este sofá, mas o conceito de sofá é a minha inteligência que cria. E a capacidade de abstrair o conceito de sofá só a minha mente tem. Os meus olhos só sabem ver este sofá, aquele sofá e um outro sofá. Por isso que o desenvolvimento da inteligência como principal capacidade do homem exigia justamente o exercício da abstração, do raciocínio e da conceitualização. E a música justamente fazia isso junto com a aritmética e depois junto com a geometria e junto com a astronomia, entendeu? Então, na verdade, essas 4 artes era para eu ver o mundo real, ars reales, e saber abstrair dela conceitos, saber criar essa ideia do universal que era o mais importante para o desenvolvimento da inteligência. Por isso que eu dominava a linguagem
para depois saber ler todas essas coisas e expressá-las em termos universais, criar conceitos. E conceitos não são coisas vagas, conceitos se expressam através de palavras, exigem raciocínio, né? Por isso que a arte, ela adquiriu um papel muito importante. Claro, aqui não vai ser possível discorrer sobre toda a história da arte, né? Vamos dizer assim, não é possível desenvolver isso. Mas, pouco a pouco, além deste elemento científico da abstração, o homem foi produzindo música e foi notando que a formação intelectual e depois também do caráter, sobretudo nos primeiros anos de vida, estavam ligados muito às emoções. Vocês que são pais sabem muito bem disso, que os filhos de vocês, na verdade, nos primeiros anos de vida, funcionam muito mais a partir das emoções do que propriamente a partir da inteligência, né? Para eles faz muito mais sentido o afeto do que a palavra, por exemplo, né? Isso é muito mais forte, né? Isso se dá porque o homem é composto de corpo e de alma, então ele tem necessidade também de elementos sensíveis para desenvolver a sua inteligência e o seu caráter. Não é só de conceitos abstratos ou de ideias transmitidas verbalmente, né? E aqui é que se começou a entender também o papel da música na educação. Não só no desenvolvimento da capacidade racional a partir da abstração, mas começou a ver que a música era capaz de acessar o homem a partir justamente dos seus afetos e começava a elevar esses afetos, ordenar esses afetos, justamente para que eles, nesse desenvolvimento das capacidades, pudessem dar liberdade à inteligência para que ela pudesse funcionar bem, entendeu? Por isso que a música, ela sempre teve uma preocupação muito grande com a melodia, com o ritmo, não o ritmo no sentido da batida, mas o ritmo do compasso das notas e assim por diante. Então, se você escuta, por exemplo, uma música gregoriana ou clássica, mesmo se ela não tem batida, é possível notar um ritmo que a move, que é dado justamente por esse movimento dos números, né? Então, a música foi entrando também na educação porque ela conseguia despertar estes sentimentos e ordenar esses sentimentos. A gente sabe muito bem quando a música desordena, a gente sabe o efeito que ela tem na vida da gente, né? Então, hoje, por exemplo, a música com o seu ritmo é capaz de pôr desordem nos nossos afetos. Então, se é capaz de pôr desordem, também é capaz de pôr ordem nos nossos afetos. E por isso, se foi notando que se as crianças são expostas à música, elas vão também tendo contato com a verdade, mas pelo viés da beleza, por uma experiência estética, afetiva, elas começam também a descobrir esta harmonia da realidade, que é justamente a característica de todas as coisas que são verdadeiras. As coisas verdadeiras, elas são harmônicas, né? A verdade é uma coisa que é uma espécie, como uma espécie de sinfonia. A verdade é uma espécie de sinfonia, né? Então, só que se faz isso não pelo acesso direto à inteligência e pelo acesso direto dos conceitos, mas pelo acesso das emoções, que vão sendo tocadas e ordenadas a partir justamente desse ritmo que a música tem. Então, a música adquiriu uma importância já tinha uma importância muito grande na época clássica e foi adquirindo ao longo do tempo uma importância muito grande na educação ao longo da Idade Média, da era cristã, né? Por isso que a gente assim nota, por exemplo, que naquelas idades assim, todo mundo quase assim aprendia ao menos alguma coisa ou tinha contato com a música e sobretudo assim onde se pensava a educação em níveis muito altos, né? A música tinha um papel muito importante. Então, por isso também a gente resolveu adotar a música como um elemento para ajudar na educação justamente das capacidades, passando justamente por esse elemento estético da beleza, né? Na verdade, a música é uma das artes do belo, assim como é a arquitetura, assim como são outras, né? A literatura. Então, são artes do belo. Então, nos dão contato com a beleza e depois que também nos conduzem ao conhecimento da verdade, né? Então, na prática, nós criamos um outro projeto interdisciplinar, que eu chamo de Academia de Belas Artes, né? É a Academia de Belas Artes, justamente para que a gente some diversos elementos, seja nesse aspecto científico da música, que neste aspecto musical propriamente dito, para desenvolver nos nossos jovens essas capacidades, acessando seja a dimensão afetiva, que também é a dimensão da conceitualização. Então, através da filosofia, da matemática e da música, nós casamos essas três disciplinas
para trabalhar a música nesse seu aspecto, podemos dizer assim, científico, né? De ver o número em movimento, né? De ver os números em movimento. Então essas 3 disciplinas, que na verdade são aquelas 3 que também no passado estudavam todas essas realidades, né? E depois, mais particularmente, a gente quis propor também aulas de música para os nossos alunos, né? Não só de musicalização, que é aquela coisa de solfejar, né? Mas aula realmente de música. E aí a gente adotou 2 iniciativas. Nos 5 primeiros anos, nós aplicamos o método chamado método de Ward, que foi criado por uma convertida ao catolicismo chamada Justine Ward no final do século XIX, início do século XX, né? Que ela criou este método para cooperar justamente na educação das escolas católicas, e este método, na verdade, é um ensino progressivo desde teoria musical, de composição, de regência, né? Mas que tem este escopo principal, né? Que é justamente de, através das emoções, desenvolver as capacidades da criança. Aqui eu queria falar só de 2 ganhos particulares, não vai dar para explicar o método todo, né? Nos seus mínimos detalhes, mas dois ganhos principais que o método Ward faz no início, sobretudo nos 5 primeiros anos, que é quando a criança está nos seus primeiros anos de vida. Então a primeira coisa é o ensino da produção da voz. A criança começa a ter contato com a voz como primeiro e principal instrumento, né? A gente pensa nos instrumentos de corda, de flauta. No fundo, tudo isso é uma espécie de especificação de alguma capacidade vocal, né? Então a criança ela vai sendo introduzida, por exemplo, no canto, né, no solfejo, para que ela tenha a sensação da voz. Ela vai adquirindo a noção da sua própria voz, da modulação da voz, e assim ela vai adquirindo um certo posicionamento da voz, ela vai tendo contato com a beleza do som, né? Tudo isso é muito importante. E depois, claro, também com isso é feito com bela música, né? Porque é diferente uma música bela de uma música que desordena, né? Então, ela também vai fazendo isso pelo contato com a bela música. E depois também o treinamento auditivo, né? Que não é só auditivo porque ela sabe distinguir notas, ela sabe... É claro que a gente faz isso por meio da distinção das notas, dos sons e tudo mais. Mas depois também isso vai interferir na capacidade imaginativa, porque ela é estimulada a pensar no dó, pensar no ré, né? Isto vai desenvolvendo a capacidade imaginativa e depois também vai desenvolvendo memória musical, vai desenvolvendo essas capacidades. Por consequência, ela vai também aprendendo a escutar melhor, ela vai desenvolvendo melhor a sua memória, a memória dos sons, ela vai sendo capaz de ouvir uma palavra e identificar. Vocês sabem, imagina, né? Para os filhos de vocês, por que às vezes eles falam errado? Porque eles ouvem errado. Você pronuncia uma coisa, por isso que às vezes a mãe tem que repetir a pronúncia com clareza. Porque às vezes ele repete trocando uma palavra, não é porque ele tem um problema fonoaudiólogo, não é porque ele escuta errado, entendeu? Ele escutou errado, então ele escutou um fonema de uma maneira que na verdade é de outro, né? Então, isso tudo vai desenvolvendo também essas capacidades que depois tem, vamos dizer assim, também uma possibilidade maior de aprender pela audição. Hoje eu não sei se mais se faz isso com tanta frequência, mas eu me lembro que uma coisa que a gente fazia muito na época que eu estudava era ditado, não sei se vocês já fizeram isso, ditar as palavras, né? Eu me lembro que quando estudava, quase todo dia tinha ditado, a professora falava ditado, a gente tinha que pegar uma folha e ela falando as palavras, a gente tinha que escutar. Isso requer, né, capacidade auditiva, né? Então, este método vai dar todos esses ganhos, além, é claro, né, do contato com a bela música, também da capacidade de cantar, né, o desenvolvimento vocal e assim por diante. E depois, num segundo momento, no Fundamental 2, a gente introduz o canto coral, que é uma espécie de continuidade do método Ward, né? Que é também para desenvolver, em primeiro lugar, o contato com a bela música, né? A música, de fato, precisa ser bela para ser educativa, né? Então, contato com a bela música, ou seja, um contato estético com a beleza, que vai ser ordenada depois da verdade. Depois também tem outros elementos secundários, mas igualmente importantes. Por exemplo, favorece a capacidade, a convivência, a capacidade de trabalho em conjunto. Coral, eu não canto sozinho, eu não solo, né?
eu tenho que saber cantar com os outros, eu tenho que saber respeitar os outros, eu não tenho que me sobressair sobre os demais, né? Então há aqui também uma preocupação, vamos dizer assim, de desenvolvimento de outras virtudes, né? Que todo esse exercício do canto coral, por exemplo, a capacidade de se expor, né? A coragem de se expor, a superação de certa timidez, né? Tudo isso vai sendo desenvolvido pelo canto coral e vai contribuindo também na educação dos nossos filhos, né? Eu acho que também tem a questão da ordem, né, padre? Assim, acho que com tudo, né? A questão da beleza da música, quando a música é realmente ordenada, né? Tem uma lógica, eu acho que isso aí deve até para os estudos, né? Para a emoção. A ordem interior favorece a ordem também exterior, né? E favorece também a ordem das coisas na nossa vida, né? Se eu tenho afetos pacificados, a minha inteligência tem muito maior possibilidade. Isso também, né? Nós viemos juntos, né, conversando, o Arthur falou assim, ele estava ouvindo uma música bonita, ele falou assim, a gente fica mais inteligente, né, depois que a gente ouve uma música dessa. Eu fiquei bastante preocupado agora, porque foi impactante a fala do senhor. Então, porque o senhor está falando para os pais, né, para os nossos pais, olha, dependendo da música que você está pondo o seu filho para ouvir, você está desumanizando de uma instância, ou tornando menos capaz, menos racional, é isso? Isso é mesmo, porque assim, é bom imaginar que na nossa experiência humana, tudo está conectado, né? Então, a nossa inteligência, ela só pode desabrochar na sua capacidade máxima se todas as outras capacidades favorecem isso. Agora, as outras capacidades podem atrapalhar esse processo. Pensa, por exemplo, quando eu estou com raiva. A gente fala, fiquei cego de raiva, porque perdi a capacidade de raciocinar por causa de um sentimento, aquela raiva. Tem músicas, isso é comprovado cientificamente, que despertam em nós a ira, dependendo do tom melódico, dependendo da batida, do ritmo desta música. Então, uma determinada música poderia a todo momento me fazer ficar com raiva. E todo momento que eu tiver com raiva, eu perco a minha capacidade intelectual de raciocinar, de compreender as coisas. E o contrário também é verdadeiro. Certas experiências musicais, elas ordenam os meus afetos, por isso assim eles não ficam desordenados, e aí com isso eles servem como uma espécie de arcabouço ou contexto onde a minha inteligência depois pode se desenvolver com grande potência, né, com grande potencialidade.